Estou aqui fazendo o trabalho da entrevista de redação da professora Cláudia. Eu sou o Felipe Lona e estou entrevistando meu pai, Newton Petrini Gouveia, de 47 anos. Vou ter que fazer 3 perguntas para você e a primeira pergunta é: como eram as suas principais brincadeiras da adolescência? Eu sou o Newton Petrini Gouveia, pai do Felipe, tenho 47 anos e nasci em 1971. Na minha adolescência, a gente brincava muito na rua. Pouquíssimo tempo a gente ficava em casa, tinha televisão, e a maior parte da diversão era na rua. A gente andava muito de bicicleta, não eram condomínios fechados, a gente andava pelo bairro, eu morava no bairro Castelo e ia muito para o clube onde eu fazia natação, quase todos os dias. Então, nadei durante muitos anos. Para mim, a natação, o esporte, era como se fosse uma brincadeira, que eu ia com meus amigos, nós íamos de bicicleta e só o passeio de ir, a natação e a volta era uma brincadeira. Nós brincávamos muito na rua de esconde-esconde, de vôlei, de pega-pega, eram brincadeiras bem legais. Depois de um tempo, lançou o videogame Atari, que até então não existia videogame na minha adolescência, e a gente jogava muito videogame também. E antigamente o Atari, você já deve ter ouvido falar, eram cartuchos, né? A gente não baixava jogo da internet, então precisava comprar um cartucho, a gente comprava muito pouco, porque eram brinquedos caros e trocava-se muito na escola o cartucho com um amiguinho ou você trocava na vizinhança. Mas assim, as brincadeiras eram muito saudáveis e sempre na rua. Pouquíssimo tempo a gente ficava dentro de casa. A segunda pergunta é: como você relaciona a violência de hoje com a de antigamente, da sua época? A violência sempre existiu. Na minha adolescência, a violência era quase nula porque a gente não via, não era tão próxima. A cidade era Campinas, né? Eu nasci e cresci aqui em Campinas. Era uma cidade menor, né? Então acho que a violência também está muito relacionada ao tamanho da cidade. Existia, não era próximo da gente e não tinha tanta mídia. Eu não estava tão participativo nas mídias sociais, não existia mídia social ou até nos jornais, noticiários, né? A gente não presenciava tanto, mas sempre existiu. Obviamente, hoje a violência ela é muito mais frequente, muito maior, tem muito mais exposição e nós vivíamos num tempo um pouco melhor. Não precisava viver em condomínios fechados, os nossos passeios não eram em shopping center, que são fechados também. Os amigos nossos moravam na vizinhança, então eu pegava a bicicleta, ia para casa dos meus amigos e muitas vezes voltava à noite. E não tinha celular para avisar meus pais que horas que eu ia voltar, mas existia muita confiança. Então meus pais sempre sabiam onde eu estava e sabiam com quem eu estava, né? E isso era importante, existia muita confiança nos amigos, né? Então, hoje em dia é um pouco diferente, a gente tem que tomar muito cuidado, todo mundo tem que andar muito protegido, a cidade cresceu, a violência aumentou e é isso, todo mundo tem que tomar muito cuidado porque a violência é maior e o tipo de violência está muito forte hoje também, né? Agora, a terceira pergunta: como você daria um recado para nós estudantes? Qual seria? Estudem, aprendam muito, é muito importante. Hoje é um mundo muito competitivo que exige muito de conhecimento. O mundo também ele está muito próximo, está tudo muito perto com a tecnologia, com a facilidade da informação. Então vocês têm chance de explorar e conhecer muitas coisas que na minha adolescência era muito difícil. Então estudem, o conhecimento é a melhor arma que vocês têm na mão, é o melhor benefício que vocês têm na mão para poder explorar, para conhecer o que tem de legal nesse mundo, até para escolher qual profissão vocês vão seguir. E acho que tem um leque de oportunidades muito grande para todos vocês, mas isso só vai ser conquistado com estudo e conhecimento. Tá bom, muito obrigada. Obrigado por ter me convidado e participado dessa entrevista e um bom trabalho a todos. Tchau. Tchau. Estou aqui para entrevistar a Luzimar, que apesar de ter mais de 60 anos é minha amiga. Boa tarde.
Quando você era criança, do que você gostava de brincar? Boa tarde, João. Quando eu era pequena, eu gostava de brincar na rua. Eu morava num lugar que hoje é muito movimentado em São Paulo, ali perto do Shopping Morumbi, mas era um lugar muito legal, não tinha movimento, a rua era de terra, então a gente brincava na rua. E a gente gostava de jogar queimada, a gente gostava de brincar com cavalo, tinha um monte de cavalo solto e a gente tentava montar neles. Eu caí várias vezes do cavalo, nunca fui boa nisso não, mas foi muito divertido, eu brinquei muito na rua. E na sua adolescência? Bom, quando eu era adolescente, o mundo também era outro. Na minha adolescência, a gente não podia ficar na rua até tão tarde que nem vocês ficam hoje. Na minha época, a gente tinha que voltar para casa, assim, no máximo 10 horas da noite. Senão o pai da gente ficava muito bravo. E também não tinha muita coisa para fazer na rua. A gente saía para paquerar na Rua Augusta. A gente andava de carro, paquerava na Rua Augusta, não tinha shopping, certo? E a gente gostava de ir no Mingau. O Mingau era um bailinho que tinha, que começava às 4 horas da tarde e ia até umas 8 horas, mais ou menos, todos os domingos. Então, a diversão da gente era ir no Mingau. Fora isso, era com a turma da escola, mais essas coisas. Você acha que hoje há mais violência do que quando você era jovem? Eu acho que violência sempre existiu. Sempre foi perigoso a gente andar na rua, mas eu diria que hoje, principalmente por causa das drogas, eu acho que é um pouquinho mais violento, mas violência sempre teve, João. É que hoje a gente sabe mais dela, mas violência sempre que... mais ou menos, um pouquinho mais só, só um pouquinho mais. Você tem alguma mensagem para nós, jovens de 11 e 12 anos? Ai, a gente sempre tem, né? Gente velha sempre tem uma mensagem para vocês. O que eu vou desejar, o que eu diria para vocês? Eu diria para vocês aproveitarem bem o tempo de vocês, estudarem bastante, porque hoje, se vocês não estudarem, vocês não são nada na vida. Eu acho que é importante também você se preocupar com o seu futuro, se preocupar com alimentação, não comer porcaria, essas coisas que todas as mães falam, sabe? Na hora, quando a gente tem a idade de vocês, a gente não liga. Depois a gente vai ficando mais velhinho, ai, começa a ter dor aqui, ai, não posso comer isso. Então, se a gente se cuidar melhor, eu acho que sofre menos. Então, a mensagem que eu tenho para vocês é: estudem muito, cuidem muito do corpo e sejam muito felizes. Obrigada. Bom dia, meu nome é Lucas e hoje estou aqui para apresentar o trabalho de técnica de redação. Estou aqui com meu avô, né? Olá, Luquinha, tudo bom? Bom, como pedido pela professora, eu tenho que falar o nome e a idade do meu avô. Bom, o nome do meu avô é Nelson Luiz Guimarães e a idade é 67 anos. Vô, podemos fazer as perguntas? Vamos lá, começa. Beleza, vamos fazer a pergunta. Bom, vô, primeira pergunta. Quais eram as principais brincadeiras que vocês faziam lá na época de vocês, né? E os passatempos lá da adolescência de vocês? Bom, nós estamos falando da década de 60. As principais brincadeiras nossas era peão, empinar pipa, jogar bolinha de gude. E passatempo era ir na praia. Tinha muito na praia, no cinema, no fim de semana, quando podia. Era muito gostoso. Segunda pergunta, vô. Faça um comparativo da violência na época de você e na nossa época atualmente. A diferença é muito grande. Naquele tempo não se ouvia muito falar em violência. Ou talvez não fosse muito informado, mas nós não tínhamos conhecimento de violência na nossa idade. Hoje é muito diferente, infelizmente. A violência é muito grande hoje. E a divulgação também é muito grande. Entendi. Beleza. Terceira pergunta, vô. Deixa uma mensagem pra mim e pros meus colegas de classe. Só pra, né? Bom, o que eu posso falar é que vocês estudem muito, aprendam.
estudem para aprender, porque vocês vão precisar usar muitos seus conhecimentos no futuro, porque a concorrência é grande. Então, o que eu posso falar para vocês é que a hora de brincar, brinquem, a hora de se divertir, divirtam-se, mas na hora de estudar, concentrem-se. Estudem bastante. Muito obrigado. Beleza. Muito obrigado, vô, né, pela disponibilidade, que agora é quase 9 horas, quase 8 horas, então, obrigado, vô. Imagina, filho, foi um prazer, viu? E felicidades para todos vocês. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Eu tô aqui com a minha mãe, Luciane, ela tem 39 anos. Mãe, quando você era pequena, quais eram as suas brincadeiras preferidas? Bom, na minha infância, as brincadeiras que eu mais gostava eram as de rua, betes, mamãe da rua, pique-bandeira, queimada, brincava também de boneca, mas as que eu mais gostava realmente eram as brincadeiras que a gente fazia em grupo e na rua. E você sabe diferenciar a violência entre hoje em dia e da sua época? O que eu posso dizer é que antigamente não havia tanta maldade, tanto perigo, o fator segurança ele não era uma preocupação constante. As crianças, a gente na verdade brincava na rua sem maiores problemas. Hoje, infelizmente, o cenário é outro, é completamente diferente. Acredito que até pela situação socioeconômica, né, que o nosso país enfrenta, o desemprego cada vez maior, enfim, o que acaba gerando uma violência infinitamente pior, é lamentável. E um recado pra gente, mãe, nós estudantes. Bom, o recado que eu gostaria de deixar para todos vocês é que vocês possam ser conscientes, solidários, amáveis com relação a tudo, com relação às pessoas, ao meio ambiente, ao nosso país, que vocês realmente possam ser aqueles que façam a diferença, que continuam sendo a nossa esperança de um mundo melhor, uma geração que veio para somar e para mostrar que ações do bem, que na verdade assim, se a gente fizer o bem, com certeza tudo pode ser diferente. Então é esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Boa noite e boa sorte a todos.